vocês estavam usando assim? Eu. Você estava fazendo como? Mesma coisa. Mesma coisa? Tá. Mas e se, por exemplo, aqui, ó, analisa aqui. Se o robô estiver chegando retinho, quando ele vê o verde, o que o outro sensor vai estar vendo? Branco. Então você não pode colocar ele para poder ver verde e preto. Por isso Porque ele também pode estar. Porque ele pode estar vendo tanto preto quanto branco. Entendeu? Então se você usar o E falso, você já descarta a possibilidade de ele ser dependente de outra cor. Entendeu? Aí você já entra nessa condição. Então, por exemplo, se os dois verem, é uma condição de beco. Ele tem que entrar, ele tem que andar para frente, virar mais do que os 90 graus, que a gente, assim como na verificação dos 90 graus, e ele só termina de virar ilimitadamente, entendeu? E ele vai voltar para o circuito. Mesma coisa com as outras, só que os quantias de graus que vocês vão usar vai ser menor e vai ser para um lado específico. No beco você pode escolher. Como que diferencia? Como que diferencia o beco de um desse? O beco? Não, o beco eles são dois. Sim. Aí, por exemplo, você colocou é a cor verde e B é verde. e D. Não, a segunda dela. Depois eu senão. Verde é falso aqui. Certo, é falso o quê? E como é que ele vai saber que. Que o outro não está vendo verde? Entendi. Então, Entendi. só um deles vai estar vendo. Porque um vai ser falso. Entendi. Aí você não precisa colocar nada do outro lado. Entendi. É só botar pra procurar. Isso. Mas aí tem uma outra verificação que eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem as adaptações do código de vocês. E aí eu quero ver até onde vocês conseguem chegar. E tem alguns casos também que vocês podem ir mudando na mesa. E aí vocês provavelmente vão chegar até um caso assim. Sempre que vocês chegarem num beco, ele vai identificar uma curva de 90 graus. Aí eu vou deixar, é uma forma de vocês fazerem, que aí eu vou ter que deixar vocês pensarem um pouquinho para poder mexer. Porque, assim, vocês não concordam que se eu aumentar a velocidade do robô e a fita, porque, por exemplo, não dá para lá na hora do dia fazer os dois marcadores sempre do mesmo tamanho. Que é um trabalho muito milimétrico e é muito difícil para quem está na organização, né? Porque tem toda a correria de organizar lá o evento e tal. São muitas mesas, então os quadrados podem ter tamanhos diferentes. Aí o que acontece? Seria bom usar mais sensor? Seria bom usar mais sensor? Não. Imagina que um dos sensores viu o quadrado primeiro que o outro. Então, por exemplo, ele está chegando num beco e o sensor da esquerda viu o primeiro. Aí vai reto e verifica mais na frente. Mas aí você não concorda que ele teria que verificar mais uma coisa? Ele vai começar Ele fazer mais uma verificação? Ele vai começar a virar no verificar os dois deles e ele vai dar a volta. Não, mas aí já é um caso diferente, porque, por exemplo, a gente está falando assim, ele chegou nos dois verdes, mas um dos sensores no primeiro, ele vai entrar numa condição que é falso aqui. Porque quando o sensor, vamos supor, o da direita viu primeiro e o da esquerda ainda não viu. Então o da esquerda ainda está branco. O da Ele direita vira só pro lado tá... da esquerda e quando ele vê os dois, ele volta no mesmo lógico. Não, o que ele está querendo falar, mas o deles não é tão conceitual igual o nosso, eles é prático. Ele está querendo falar assim, ó, aqui tem dois verdes, certo? Aí acaba que essa figura aqui o cara desenhou ela errada na hora de fazer. Aí na hora que ele desenhou ela errada, o robô chegou assim, ó. Um dos sensores está lendo verde, o outro sensor está lendo branco, porque o robô está torto. Quando o robô consertar, ele vai ler os dois verdes. Mas antes dele consertar, ele vai executar a leitura de esquerda verde e o outro falso verde, que significa que é branco, que é a segunda que ele colocou ali. Vocês lembram? E aí no caso ele vai ler um verde e um branco, igual tá aqui, ó, sem o verde. Aí fazendo essa leitura o robô não vai virar para cá, mas o certo não era o robô vir aqui e fazer o 180 e voltar porque era o beco? Não era isso que ele ia fazer? Então o problema é que ele está falando é assim, ó, deu problema lá na fita preta, aí o robô viu o verde primeiro.
virou para a esquerda. Ou senão ele viu da direita primeiro, virou para a direita. Mas aqui era para o robô fazer assim. Como que vocês podem corrigir isso? O robô fazer o que ele precisa fazer. E não fazer errado. Isso classificar vocês. Só uma pergunta que eu já vou deixar, eu já estou deixando para vocês ela pronta, que aí vocês vão ter, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, e eu quero que vocês pensem no jeito de fazer, do jeito de vocês. E aí no final eu vou falar um pouquinho, que horas são agora? 10 minutos. Até 10 minutos. Faz, tipo, um jeito que vocês Depois você fizeram no código, acho que não foi muito. Não foi, vocês conseguiram entender bem? Sim. Eu acho que vocês não vão demorar muito para fazer. Mas essa parte do preto, ela fica como se fosse a verificação lá do 90 graus, só que do seguidor de linha, né? Que um vai ler e o outro não. Ele vai executar uma ação dependendo de qual dos dois ele. Entendeu? E aí vocês vão fazer diferente. Isso aqui precisa esclarecer mais alguma coisa? Vocês entenderam? Deu pra entender? Vocês conseguem fazer então sozinhos? Não? Mas por que que não? Eu só sei o passo de virar para a esquerda para a direita. Tá, então vamos lá. Não sei fazer esse negócio. Você não concorda que nessa parte aqui, ó, quando for, por exemplo, da esquerda vai ver, da direita não. O que ele precisa fazer? Se da esquerda, virar para aquele lado. Virar. Mas, por exemplo, lembra que a gente falou que é uma condição de 90 graus? Então, no 90 graus, o que ele fazia? Ele no primeiro andava para frente. Então aqui, ó, olha lá os blocos. Primeiro, ele vai andar para frente, certo? Entendeu isso? Esse primeiro passo ele vai fazer tudo. Isso, deixa a pedra em cima e mostra ele na mão. Mais fácil. Então, quando o robô ele vir aqui, ó, ele vai ver o verde. E a primeira coisa que ele vai fazer é andar para frente. Entendeu? Aí o que ele vai fazer depois? Vai virar um pouquinho. Isso, ele vai virar um pouquinho. Isso aí, entendeu? Porque, por exemplo, não pode ter a linha preta aqui na frente. Então ele vai virar um pouquinho para sair da linha preta. Entendeu? Tá fugindo da linha preta para ele virar para o lado certo. Então aqui, ó, quando ele sair da linha preta, em graus, aí ele já começa a virar ilimitado. Porque quando ele achar a linha preta aqui, ele já volta para o seu verde linha. Entendeu? Ele vai fazer essa parte aqui, ó. Que tem que ir pra frente. Antes dele virar. Aí ele anda para frente. E esse aí, no caso, é o do beco. O do beco, ele é parecido, só que ele só tem uma diferença. Em vez de você sair só dessa linha, o beco ele é maior, né? Como se fosse justamente para confundir com 90 graus. Então, em vez de você virar só até fugir da frente, você tem que virar em graus o suficiente para ele fugir também para dar dos lados, entendeu? Aí ele vai virar ilimitadamente até ele achar essa de cá e vai subir sobre o de lá, entendeu? Isso você entendeu? Tá, agora você consegue fazer sozinho? Consegue? Tá, então beleza. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas modificações no robô de vocês. E aí, quero ver como é que vocês vão se sair. Eu vou até deixar aberto, porque qualquer coisa que eles tiverem. Hã? Eu não vi que tava gravando. Problema não.